com problema, faz o Shinsokan, está com vontade de chorar, faz o Shinsokan, conversa com Deus, chora, porque Deus tem um monte de lenço para te enxugar, né? Se quiser desabafar, pode desabafar, porque Deus tem uma orelha muito grande, vai escutar, desabafa, tira aquela tensão. E é assim que o mestre ensina. E tranca-te no quarto, não precisa ninguém saber, apenas sinta aquela paz, aquele alívio, e converse com Deus no silêncio. Tem coisas que aparentemente parecem, né, parece uma coisa assim, banal, mas não é, não. Às vezes a pessoa fica reprimindo muita coisa, com vontade de explodir, e não solta, não desabafa, e com isso aquela tensão depois se materializa em forma de alguma doença, alguma AVC, ou então em forma de furúnculos, outras manifestações na pele, por causa do sentimento de reprimir que a pessoa está guardando, né? Então volte a mente para Deus, contemple, mantenha aquela paz, volte concentradamente na sua natureza divina, no seu eu verdadeiro, ok? Este mundo aparente não foi criado por Deus, mas pela mente. A mente é a criadora do mundo fenomênico, mas o mundo, Deus criou o mundo perfeito, tudo que Deus criou é perfeito, é o lado esquerdo, é o mundo celestial, é o céu, é o paraíso, né? É a terra pura, como dizem os budistas, tá bom? Então, esse quadro, na verdade, este é o mundo criado por Deus que não muda. Esse daqui nós estamos falando da verdade vertical, tá? Mesmo que ocorra tempestade, é igual aquelas pessoas quando estão muito perdidas no mundo, é comparável olhar aquelas tempestades em alto mar, e os navios balançando para lá, para cá, mas lá no fundo está tranquilo, não tem aquelas agitações todas que tem na superfície da água. Então, nesse ponto, a gente começa a analisar, essa agitação na parte superficial é o mundo fenomênico, mas no mundo, você mergulhando no mundo celestial, no mundo absoluto de Deus, aí é aquela paz, aquela tranquilidade. E quando você mentalmente já estiver novamente volvendo a mente para aqui na Terra, você vai ver as coisas de forma diferente. Vê as coisas de forma diferente. É o tal negócio, a pessoa vai para Ibiúna, fica lá, né, Gerson, 3, 4, 5 dias, quando volta parece que está tudo diferente. Não dá essa impressão? Parece que as cores estão diferentes, o ar está diferente, parece que todas as pessoas estão diferentes, mas não é que está diferente, é você que está diferente. Às vezes a pessoa está triste, mas o sol está um céu bonito, azul, mas ela não vê essa beleza, porque a mente dela está nublada, não é? Então nós temos que desanuviar a mente, manter a mente clara, em paz e harmonia, não é? E aquela alegria ou tristeza, saúde, doença, problemas financeiros, prosperidade, paz ou guerra, tudo é projeção da mente. Então nós temos que ter sempre isso em mente e qualquer coisa não ficar focando para esse lado. Da mesma forma, se um filho ou um neto está doente, ao invés de ficar pensando, está doente, por que não pega a sutra e lê na cabeceira dele, contemplando a natureza divina? Se orar pensando, eu vou rezar para você porque você está doente, está afirmando, na mente está afirmando que está doente, e consequentemente a doença não desaparece. Como é que Cristo curava os doentes? Ele contemplava a natureza divina, via a natureza divina. E outro detalhe, tirava o sentimento de culpa das pessoas, da ideia do pecado. Seus pecados já foram perdoados. E muitas pessoas que normalmente ficavam doentes por sentimento de culpa, ele tirava aquele peso na consciência da pessoa. Seus pecados foram perdoados. Então, com a paz, com a mente em paz, automaticamente não manifestava mais a doença. Tudo é projeção da mente. As pessoas atraem pessoas com quem tem vínculo kármico. Na verdade, é isso que nós não podemos esquecer. Isso são detalhes que são lições de vida. Nós temos ainda essas coisas, por isso que projetamos. Na verdade, 5, capítulo 17, mostra, o mestre fala sobre isso, né? E fala sobre Edgar Cayce, várias páginas sobre isso. Se você sorrir, o outro também sorrirá para você. Não reclame do seu cônjuge, afinal você sorri diariamente para ele. Tem gente que fala, minha mulher está sempre de cara feia, mas você sorri para ela? Ou então tem mulher que fala, meu marido está sempre emburrado, mas você sorri para ele também?
Se sorri de coração, ou sorriso, aquele sorriso comercial, só propaganda enganosa. Não adianta, tem que sorrir de coração. E mentalmente, né? E mentalmente está em harmonia. Não adianta só de fachada. No dia a dia, durante o dia, você agradece. Tem casos de pessoas que é só de fachada, mas lá no íntimo, uma raiva, um ódio. Desse jeito não vai para frente. Nada melhor desse jeito, né? O que são esses macaquinhos? O que é? Não vejo? Depende da interpretação de cada um. Yogananda falou o seguinte: faça o seguinte, não vejo defeito nos outros, não ouço críticas alheias, nem fofocas, e não falo mal de ninguém. Ver o lado positivo, não falar críticas, não fazer críticas, não magoar as pessoas, né? E ver o lado bom das pessoas. Use dessa forma. E tem gente que, quando passou a ver dessa forma, ouvir dessa forma, começou a melhorar os sentidos. Passou a ouvir melhor, passou a ver melhor, coisas parecidas assim, tá bom? Vamos, já fizemos isso uma vez aqui, ou duas vezes, vamos fazer outra vez? Vamos ler todos em conjunto a Sutra em 30 capítulos. Vamos lá, todos juntos? Dia 8. Conscientizo-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar o meu destino com meus pensamentos. Compreendo que, sendo bons os meus sentimentos, são bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, são boas as minhas palavras. E, sendo boas as minhas palavras, o mundo que habito torna-se um mundo real, repleto de bondade. Por isso, não abro a boca para dizer más palavras. Estou atento a cada pensamento meu, a cada palavra minha. Não emito pensamentos agourentos, não profiro palavras agourentas, não ouço comentários agourentos. Abandonei por completo o hábito de criticar os outros. Já não existe em mim o hábito de apontar os defeitos alheios. Já não faço comentários pessimistas a respeito de minha própria pessoa, de meus amigos, de minha profissão. Sou o otimismo em pessoa, sou a esperança em pessoa. Meu coração está repleto de intensa alegria. Proporciono felicidade a todas as pessoas. Abençoo todas as coisas. Dou coragem a todos. Minhas palavras tornam-se realidade no mundo das formas. Quando desejo a realização de algo, afirmo com convicção. Isso se concretiza infalivelmente. Essas palavras possuem força criadora. Por isso, o que eu desejo não demora a surgir ao meu redor. Agradeço a Deus por me dar esta convicção. Nós falamos que o poder da palavra. Na verdade, o poder da palavra é porque nós gravamos no subconsciente aquela ideia, aquelas palavras. Por isso que ela passa a ter poder. Se gravar coisa negativa, vai manifestar coisa negativa. Se gravar coisa positiva, vai manifestar coisa positiva. Por isso, o fato é que as pessoas que são pessimistas são pessoas que, no passado, um dia fracassaram em alguma coisa e ficaram com aquele pensamento: acho que não vai dar certo. Porque lá no inconsciente ele pode não pensar, pode não lembrar do fato, mas aquela sensação da frustração, do sentimento de derrota, sentimento de não ter dado certo, fica muito forte. Então temos que substituir isso. E a diferença está na pessoa que tem otimismo, que é otimista, é aquela pessoa que é pessimista. Avança quem tem otimismo e fica recuado, sempre dando desculpa, sempre buscando autocompaixão, sempre reclamando da vida. As pessoas pessimistas depois falam: nada dá certo. Lógico, com esse pensamento, lógico que não vai dar certo, né? Então, repita isso todos os dias. E outro detalhe aqui, ó, bem no meio, ela tá até aquele fala: já não faço comentários pessimistas a respeito da minha própria pessoa, dos meus amigos. Não, lá em cima. Na segunda linha: não imito pensamentos algorentos, não profiro palavras algorentas, não ouço comentários algorentos. Abandonei por completo o hábito de
Criticar os outros. Quem começa a gravar fortemente e tira o hábito de criticar os outros, de repente ela vai notar que aquela artrite, aquela artrose sumiram, né? Porque o seu pensamento agora está em harmonia, já não está mais com aquele pensamento crítico, tá certo? Então, quem vive indeciso, desanimado, com autoestima baixa, leia diariamente essa oração, que está nesse livretinho, que é a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Ok? Então, vamos agora estudar um pouquinho, uma pequena parte da Sutra Sagrada. Vamos estudar a tradução atual e a da primeira Sutra que foi publicada. Ali diz: quando Deus se revela, realiza o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, justas cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem o próximo. Aparentemente é muito fácil de ler, mas vamos entender parte por parte, né? Numa sutra, na primeira tradução, está assim: quando Deus se revela, ele se manifesta como o bem, a justiça e a benevolência, então, por si mesmo, se estabelece a harmonia. E cada ser vivo encontrado o seu lugar, não mais necessita lutar nem conquistar ao outro, adoecer ou padecer de pobreza. E notem que a palavra justiça, na terceira linha, na quarta linha, lá, está vendo? Eu deixei em caixa alta, porque quando Deus se revela, manifesta-se a justiça. E depois, mais adiante, por si mesmo se estabelece a harmonia, cada ser vivo encontrando o seu lugar, não mais necessita lutar, nem encontrou o seu lugar. Ele ficou na dele. Ele ficou na dele porque ele encontrou o lugar dele. Por que isso acontece? Ali diz, quando Deus se revela, né? O verbo revelar tem vários sinônimos: indicar, mostrar, apresentar, propagar, manifestar-se. Ok? Sendo Deus amorfo, como não tem forma, uma das formas de Deus se revelar é através da verdade. Certo? Concorda? Através da verdade. E aqui na Sutra Sagrada, na tradução atual, algumas pessoas, até pessoas que muitas vezes não conhecem Seitonei e pensam que já conhecem. Vai falar, aquela seita budista, aquela seita não sei o quê, aquela Seitonei não é seita. Se alguém disser que é seita, não aceita, que não é seita. Tá? Aqui são os 10 atributos de Deus, lembra? Um dia um anjo veio a Seitonei. Esse anjo, eu lembro que nós estudamos, né, para os shintoístas é o Deus Sumiyoshi, para nós é o Cristo Eterno, que na verdade é o Arcanjo Miguel, e para os budistas é o Bodhisattva, né, que reflete os sons do mundo. O Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Essa definição que Deus transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido, dificilmente a gente vê numa definição de Deus feita por algumas entidades. Muito raro. Os sentidos são coisas para captar. 5 sentidos são realizados para captar esse mundo material, e o 6º sentido para captar o mundo espiritual. Então nós temos 10 sentidos. Sagrado Supremo Perfeito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, tá? Esta verdade. E Deus se manifesta através dessa verdade, em forma de verdade vertical e verdade horizontal. Tá? Aprendemos no livro Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana o seguinte: o que o mestre escreveu? Nascemos trazendo em nossa bagagem o balanço, entre aspas, dos karmas mentais, verbais e físicos, dos 3 karmas, do karma das 3 formas que nós criamos. Pelo falar, pelo pensar e pela ação, que nós mesmos criamos no passado. Passado que ele fala, vidas anteriores à atual. Por isso, apesar de todas as pessoas serem igualmente filhas de Deus, não nascemos num mundo igualitário. Uns nascem em lares miseráveis, outros em lares abastados. Uns nascem com físico debilitado, outros com físico extremamente forte e robusto. Uns nascem com inteligência deficiente, enquanto outros com inteligência superior. Assim, cada pessoa vem a este mundo com diferentes características, materializando os seus karmas do passado. Há quem reclame dizendo: Deus é muito injusto, olhando esse mundo fenomênico, olhando esse mundo material. Mas isso não é verdade, porque eles falam que Deus é justo. Falam, se Deus é justo, por que existe guerra, miséria, sofrimento, pobreza? Não é culpa de Deus. Então o mestre fala: há quem reclame dizendo
que Deus é muito injusto, mas isso não é verdade. Deus avalia as pessoas exatamente de acordo com o seu desempenho no passado e é, portanto, muito justo. O resultado do cálculo está exatamente de acordo com o que a pessoa veio acumulando. Quem multiplicou 2 por 2 obteve 4. Quem multiplicou 2 por 3 teve o resultado 6. Quem multiplicou 4 por 4 teve o resultado 16. Comparando os resultados 16, 4 e 6, parece haver injustiça, mas considerando que são resultados do balanço dos karmas de cada pessoa, não há injustiça. São, pelo contrário, muito justos. Não tem nenhum erro de cálculo aqui, não é verdade? Desse modo, fomos criados imparcialmente como filhos de Deus. No entanto, nascemos com destino desigual, criado por nós mesmos. Nascemos com destino parcialmente traçado, resultante do balanço dos nossos karmas do passado, de modo semelhante a uma empresa que tem terminado o ano fiscal e inicia um novo ano. Há empresas que iniciam o ano novo transportando o lucro do ano anterior, enquanto as outras iniciam transportando o prejuízo. As pessoas que transportam o prejuízo das vidas passadas para essa vida, nascem com destino infeliz. Isso está no Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, página 170 a 171. E aí, vai ficar só pensando, porque eu fiz? Não adianta pensar no passado, pensa no agora, né? O que você vai fazer agora? É por esse motivo que muitos egoístas não têm sorte na vida. Quando precisa de alguma coisa, não aparece alguém para ajudá-lo. Por quê? Porque ele não está habituado a fazer isso. Porque ele não tem karma positivo de ter ajudado alguém. Mas aquela pessoa que é prestativa, sempre aparece alguém para ajudá-lo, porque ele tem crédito de ter ajudado muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. Então, esse é uma coisa automática, não é Deus quem fica marcando. Mas imagina se Deus vai ficar marcando karma bom ou negativo de 7 bilhões de pessoas. Não, é automático isso daí, verdade? Quem afirma que devemos falar somente sobre a verdade vertical, entenda essa explicação. O mestre escreveu: não significa, porém, que não significa que não haja necessidade de pregar sobre a lei mental. Se o nosso objetivo fosse apenas salvar certos doentes e viciados, muitas vezes seria suficiente pregar a verdade vertical, homem filho de Deus perfeito. Mas é importante, até deixei mais negrito, é importante que as pessoas empenhem seus esforços em limpar as nódoas de sua mente, refletindo sobre suas condutas. Fazer uma autorreflexão sobre suas condutas. Na revelação divina da grande harmonia também fala sobre isso. Se fores vítima de algo atingido por micróbios ou espíritos baixos, é prova de que não estás em harmonia com tudo e com todos. Reflexiona e reconcilia-te. Está falando o quê? Da verdade horizontal. Reflexiona e reconcilia-te. Por isso que o professor Massa Novo está martelando muito sobre esses 3 itens, né? Os 3 itens básicos, pilares da sexta: verdade vertical, verdade horizontal, e as religiões, todas na sua essência, são vindas do mesmo Deus, Criador do universo, né? Mesmo Deus. Então nós temos que ter um parâmetro, um espelho para saber se nós estamos no caminho certo, se a nossa conduta está certa. Porque se a pessoa fizer alguma coisa, automaticamente já vem a colheita. Opa, meu caminho não está certo, mude o pensamento, né? Você não está indo bem, mude o pensamento, harmonize-se, e fazendo uma autorreflexão para corrigir e fazer com que as coisas comecem a trilhar. Você não está tendo sorte? Faça mais caridade, ajude o próximo, né? Quantos e quantos relatos tem pessoas que foram divulgar revistas e conseguiram coisas maravilhosas. Aqui tinha na sala de orientação pessoal, tinha um pretor japonês. Todas as pessoas que iam pedir orientação, ele falava: compra a revista. E quanto que você tem aí? Vai comprar a revista. Transforma em revista, vai salvar a pessoa. Vai salvar. Aí chegou uma mulher da rua. Vivia aqui na rua. Veio pedir orientação. Aí orientou e falou: quanto que você tem na carteira? Corresponde hoje R$6. Tinha R$6. Compra tudo e revista, vai salvar. E ela saiu, foi lá divulgar. Chegou lá na Vida do Café, última revista. Tocou a campainha no sobrado. E a mulher: pois não? Esse dia eu não ia. Ah, que bom,
que bom, que bom. Aí ela desceu, que bom, eu frequentava todos os domingos a sede central, depois que meu marido morreu, eu não pude mais ir. Entra. Aí, então você está sentindo, onde você mora? Não tenho casa. Então você vai morar comigo que eu estou sozinha. Pronto, já ganhei uma casa. Tem aquela senhora Vera Lúcia do Amaral, de Almeida, que eu falo do CD Poder da Oração. E depois do tempo voltou a ter um pouco de doença. E a apertura Belisa, a Vera com certeza lá em Juiz de Fora está assistindo, não perde um programa, não perde uma aula. E a Belisa vai divulgar revistas. Ela não achou ruim, não. Pegou 100 revistas e foi de casa em casa divulgar. Toda quinta-feira, 100 revistas. E a doença desapareceu por completo. E uma outra senhora que estava com um problema cardíaco, que precisava fazer cirurgia, disse para ela, Vera, eu vou com você. E foi junto. Também sarou da doença. Aí uma outra pessoa, outra pretora, falou, eu também vou com você. Também sarou. Quem tem em mente ajudar é ajudado. Quem tem em mente salvar vai ser salvo. Simplesmente isso. Né? É a lei da ação e reação. Então comece a pensar em ajudar, beneficiar. E as coisas começam a acontecer. Então, às vezes a pessoa fala, não dá, não tenho tempo, eu vou praticar em casa e deixa de participar. Não pensa somente em si, pense em ajudar as pessoas. Né? Pense em ajudar as pessoas. Tudo que você fizer vai vir de uma forma ou de outra, vem esses benefícios. Vem muito, de forma maravilhosa. Eu tenho muitos exemplos disso. Quando eu comprei a segunda, ainda trabalhava na empresa, eu tinha comprado a segunda casa, mas não tinha vendido a primeira. Falei, se eu ficar vendendo, nunca vou ter a segunda casa. E eu tenho 3 filhos, quero deixar para cada um. Aí comprei um Fusquinha. Depois de 1 ano e 3 meses sem carro, comprei o Fusquinha. Dei uma reformadinha, mas não deu para arrumar tudo. O pneu ainda estava meio carequinha. Aí no domingo, estou lá na casa, escuto um barulho. Pá, uma bomba. Alguém jogou uma bomba na garagem. Fui lá, não era bomba. É o pneu que estourou. O carro parado, estourou o pneu. Eu pensei, uma graça de Deus, porque já pensou se estourasse na Radioleste, numa avenida 23, e para encostar o carro, trocar o pneu? E deve que estourar na garagem. Outra vez tinha outro Fusquinha, sempre Fusquinha, a gente começa sempre com Fusquinha. Isso foi na década de 70. Eu estou dirigindo, indo para o trabalho, aí o ponteirinho estava marcando um quarto, lembra do Fusquinha? Aquele marcador de gasolina desse tamanho. E o cara começou, parou. Mas está marcando, mas dava a partida, mas não pegava o carro. Já sei o que é, gasolina. Só que o carro parou em frente ao posto de gasolina. Não precisa nem ficar andando, em frente ao posto de gasolina. Então essas coisas começam a acontecer. Deus fez com que até a última gota fosse segurando para parar em frente ao posto, para não ter problema. Então, montes de benefícios e tem outras coisas mais que vêm porque a gente tem em mente ajudar as pessoas. Consequentemente, vem. Refletindo sobre suas condutas. Conduta significa comportamento, ação. Pode ser conduta boa ou pode ser conduta má, não é? Então, vem a lei. Deus tem uma série de leis. Deus não fica julgando, já está um caderninho lá. Lei da vida, lei do espírito, lei da mente, lei da matéria, etc. Quando fala a lei do karma, é a lei da mente. É o terceiro lá. Imagine lá, dia 20 de junho de 1865. Lembra? Eu chutei uma data aí. Você causou prejuízo a alguém roubando as galinhas da... Você deixou o corpo carnal, voltou para um hospital, depois volta para a terra. Aí acontece o seguinte, 12 de novembro de 2011, alguém quebra a cerca do seu galinheiro, as galinhas fogem, você não consegue apanhá-las. Aparentemente, azar, que azar. Azar nada, é karma. Não é? Karma, você perdeu as galinhas porque você também fez alguém perder as galinhas dela. Não vê exatamente de uma forma como você fez. É assim que funciona a mente. Bom, por isso que chama a lei do equilíbrio. Então, a lei do karma, ou lei da mente, é também chamada lei do equilíbrio. Aquele que agora perdeu as galinhas, ao entender a lei do karma,
que é a lei da causa e efeito, né? Tem outro nome, ou lei do equilíbrio, conseguirá perdoar a pessoa que causou a fuga das galinhas. Ok? Isso daí significa equilibrou. Essa lei do karma, a lei da mente, tem outro nome ainda, que na verdade muitas pessoas interpretam errado. Lei do castigo divino. Mas Deus não castiga ninguém, mas é a lei do causa e efeito. Por isso se estabelece a harmonia. Eu não tenho direito a reclamar se fiz o mesmo em outro momento. E a pessoa começa a entender e fala, agora eu vou ficar na minha. Por que eu vou reclamar se eu também joguei pimenta nos olhos dos outros? A pessoa começa a entender e fala, eu também fiz, então não tem nada que reclamar, certo? Tinha uma senhora que trabalhou comigo, as unhas do pé dela encravava a cada 15 dias. Cada 15 dias. Aí ela falou, professor, cada 15 dias tem que ir no médico para desencravar as unhas. Aí, finalmente, eu perguntei para ela, por acaso, algum dia, o seu pai não pediu para cortar as unhas do pé dele e a senhora saiu correndo? Ela falou, é verdade, ai meu Deus, pai me perdoe. Ela falou, eu tinha 6 anos de idade, meu pai era bastante obeso, quando tinha dificuldades, porque cada vez que ia para frente, voltava para trás, o airbag, né, fazia voltar, e ela saiu correndo. Mas, o que aconteceu? No inconsciente dela ficou registrado, deixei meu pai sofrendo com as unhas compridas. Isso ficou no inconsciente dela, um sentimento de culpa, deixei meu pai sofrendo com as unhas compridas. E agora, o efeito, as unhas que se encravavam, quando ficavam compridas, encravavam. Quando ela entendeu, falou, pôs a mão na boca e falou, pai, me perdoe. Nunca mais encravou. Nunca mais se encravou. Por isso que ela se arrependeu, pediu perdão, apagou aquele karma, né? Por isso que essa frase, algumas pessoas vão entender por que João Batista falava assim, arrependei-vos que o reino do céu está próximo. Não é no sentido de, pessoas interpretavam que se arrependesse ia para o céu, se não arrependesse ia para o inferno. Não é nesse sentido. Arrependei-vos que o reino dos céus, que você vai manifestar Deus na sua vida, no seu dia, no seu momento, a todo instante, se você tirar aquele sentimento de culpa e você sentir a vida de Deus palpitando dentro de você, você sentir que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que você é merecedor disso, né? Arrependei-vos que Deus, aquilo que disse Cristo, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já existe no céu. Isso vai se manifestar quando você não carregar mais aquele sentimento de culpa de que não merece isso, que não merece aquilo, né? Automaticamente você vai se julgar, considerar merecedores. Há pessoas que culpam, e lá nos Estados Unidos é muito comum, as pessoas processam, e tem gente que pensa em processar o fabricante do sapato. O sapato causou isso também, pode pensar. Mas, quem criou o karma não foi o fabricante do sapato, mas alguém pode alegar que o sapato causou encravamento da unha também. Pode alegar, não pode? Mas tem outro detalhe. Agora, quem leu a Humanidades Entre o Pecado vai entender. No livro Humanidades Entre o Pecado, está claro que o inconsciente da pessoa atrai a situação. Com tantas marcas de sapato, por que foi comprar exatamente aquela marca? Não é? Por que foi comprar aquela marca? É aquele que está bem no comecinho do livro. Pessoas que, ao sair de casa, se acidentam. Aquele que ele fala de 2 filhos do ministro que chocou com um trem. Por que ele saiu naquele momento, não saiu 1 minuto antes ou 1 minuto depois? Por que saiu naquele segundo? Porque tinha aquele karma de ser atraído por aquela situação. Lembra daquele caso das 2 torres dos Estados Unidos, 11 de setembro? Comentei aqui já, né? Então vamos analisar aquele caso. De uma divulgadora que trabalhava lá numa das torres e aconteceu aquela tragédia do avião, né, sendo sequestrado pelos fundamentalistas do islamismo e do Al-Qaeda, né, da turma do Bin Laden, e jogou contra a torre. E o marido voltou para casa, porque a esposa trabalhava lá, e de repente ela aparece em casa. Você
Você está viva? Estou viva. Você não foi trabalhar? Fui. Mas o que aconteceu? Então, olha que a ajuda divina, que aparentemente, por isso que não podemos reclamar de tudo não, viu? Tem coisas é por obra de Deus, uma ajuda de Deus, uma proteção de Deus. Então ela disse, a costureira errou a costura e eu fiquei com ela, e quando cheguei tinha acabado de acontecer o acidente. Se a costureira não tivesse errado a costura, ela teria morrido. Mas alguém fez com que, um anjo fez com que a costureira fosse aquele anjo para que impedi-la de chegar no horário certo do trabalho. Então são coisas que, pela lei da semelhança, que estudamos na verdade volume 1, como no inconsciente dela não estava aquele sentimento de destruir, de tragédia, de matar as pessoas, automaticamente ela não foi atraída para aquele acidente. Igual aquele caso do monge, que o mestre cita num dos livros, do monge que uma pessoa queria matar um monge, queria assassinar o monge, foi perguntando onde é que o monge tinha passado no dia anterior. E ele ficou desde manhã esperando lá de Tocaia o monge passar, só que naquele dia o monge passou na outra rua. Aí ele foi perguntando para saber onde o monge tinha passado. Ele descobriu que ele tinha passado tal lugar, ele ficou esperando, só que naquele dia o monge passou por outro lugar. E todo lugar que ele ia, o monge não passava naquele dia que ele estava esperando. Aí foi entendendo por que o monge não era vítima do assassinato, porque ele não tinha em mente matar ninguém. Então aquele pensamento, aquela vibração da tragédia fez com que ele não fosse conectado com o coração dócil e harmonioso do monge. E depois parece que esse rapaz também se tornou aluno desse monge. Não é? Vamos lá. Jesus Cristo diz claramente na Bíblia: o meu reino não é deste mundo. Ele afirma que o seu reino não é o mundo material e jamais disse que este foi criado por Deus. Quando interpretamos o cristianismo e o budismo com base na verdade de que a matéria não existe, como faz a Seichonoye, compreendemos que Deus e Buda são um só ser. Se interpretarmos o termo mundo da expressão bíblica, Deus criou o mundo, como mundo material, estamos errando. Mas, se o interpretamos como mundo da imagem verdadeira, absoluto, indestrutível e eterno, que transcende o mundo material, então é correto que o Criador desse mundo seja Deus, que é Buda ao mesmo tempo. Seus atributos estão enumerados na Sutra Sagrada com as seguintes palavras: infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, isto é a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, e esta grande vida, sumamente maravilhosa, que é a verdade absoluta, a luz infinita e eterna, que transcende o mundo material e os três mundos, passado, presente e futuro, é o próprio Buda. Os três mundos, passado, presente e futuro, é uma expressão que os budistas falam muito, tanto na Seita Shin, como isso está na Sutra da Seita Shin, que é o Amida-kyo, também está na Sutra Hanyashingyo, que é uma sutra universal para os budistas. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui, disse Jesus Cristo. Está no Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 36. Jesus estava se referindo ao mundo celestial, quando ele falava que ele reina, sim, do mundo celestial. Mas Pilatos e os sacerdotes não reconheciam o mundo material, por isso não conseguiram entender Cristo. Estavam fora da casinha, não é verdade? Perguntou-lhe então Pilatos: és portanto rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. Olha que está encaixado, tá? É para dar testemunho da verdade que nasci e vim a este mundo. Essa foi a missão que ele veio a esse mundo, né? Para transmitir a verdade.
tudo que é da verdade, ouve a minha voz, disse-lhe Pilatos. O que é verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime nenhum, não acho crime nenhum, né? Nenhum crime. Está em João capítulo 18, versículo 37 e 8. Para Pilatos não havia motivo para crucificar Cristo, não havia motivo. Segundo detalhe, claramente Cristo disse o motivo de ter vindo à terra, mas a verdade deixa de ser compreendida por distorções dos seguidores e não do fundador. Deus envia um iluminado, né? Então as religiões periodicamente vão se distorcendo, não por causa da religião em si, mas dos seguidores que estão distorcendo aquilo que o fundador disse. E então periodicamente há necessidade de vir um super iluminado para que a verdade seja clara em linguagem que todos possam entender. Uma das causas da essência da verdade, deixar de ser apreendida, é a formalidade. Religiões que se apegam às formalidades e rituais não dão valor ao estudo da verdade, acabam se sucumbindo, só ficam apegados à formalidade. Isso nós vamos estudar, na verdade, da vida, volume 33. Excesso de formalidade, formalidade, ritual, esquece da essência, esquece de estudar a verdade. E, consequentemente, continua os problemas, porque a verdade não liberta. Não liberta porque não está sendo compreendida, entendida pelas pessoas. Esse é o motivo que o mestre cita, na verdade, da vida, volume 30. A Bíblia, quando for lida com inspiração e for entendida a essência, o significado de cada texto, o milagre faz acontecer milagre também. Mas se a pessoa lê mecanicamente, sem entender nada, só lê pela mente racional, não vai acontecer nada. Então, este é um dos motivos também do objetivo da Seitonê ter vindo. E o mestre deixou bem claro. Se a Seitonê tivesse vindo para ser um simples ensinamento, não teria motivo de ser, né? Então ela veio para transmitir aquela verdade que Cristo falou, que realmente libertavam, em linguagem atual. Isso que está aí a Seitonê, né? Isso é aquilo que os monges falaram, disseram para o pretor Paulo, né? Que numa oração mútua viu esses vários monges franciscanos, e eles disseram: nós estamos aqui porque a Seitonê é o que transmite o mais puro cristianismo. Nós somos de uma igreja franciscana, de franciscanos, lá do sul da Itália, fundada no ano 1300, parece que foram 1300, vocês podem verificar que lá no sul da Itália tem uma igreja. E quando ele viu essa cena, ele via que eram músicas e músicas altas, ele falou: por que a livraria fica com música alta? Mas eram cânticos desses monges franciscanos. Depois que ele falou isso, várias pessoas, mas cerca de 12 pessoas levantaram a mão e falaram: eu também ouvi. Então não era a imaginação dele, realmente os anjos estavam lá para dar ajuda, assistência na atividade Seitonê. E um ponto importante que ele falou: nós estamos aqui porque a Seitonê transmite o mais puro cristianismo, conforme Cristo transmitiu na época. Tá bom? Acabou o tempo. Muito obrigado.